Seiya? What if I told you Athena had returned in human form? And you are destined to become one of her guardian knights. Me dê sua força, Pegasus! Fala, galera! Faça elevar o cosmo no seu coração e já se inscreve aqui no canal, porque hoje nós vamos falar tudo sobre os Cavaleiros dos Zodíacos e o potencial desse live action depois da vinheta. Saint Seiya, ou Cavaleiros dos Zodíacos, como é conhecido fora do Japão, foi criado no final de 1985, escrito e desenhado pelo mestre Masami Kurumada. O autor, na época, estava com 32 anos de idade e já tinha mais de 10 anos de carreira bem consolidada como mangaka. As primeiras ideias para CDZ começaram a pipocar em sua cabeça logo após o cancelamento do seu mangá anterior, chamado Otokozaka, que marcou o maior fracasso de sua carreira dentro da indústria. Temendo pelo fim de sua carreira após o fracasso de Otokozaka, Kurumada se inspirou no filme Karate Kid e logo começou a escrever uma nova história focada no karatê. O nome seria algo como o Ginga no Rin ou Rin da Galáxia. Rin seria o protagonista da história, que futuramente se tornaria Seiya. Direcionado para o público infantil, a história seria voltada para o mundo esportivo, onde Rin seria o herdeiro de um dojo de artes marciais e demonstraria toda a sua tenacidade como karateka. As lutas teriam elementos sobrenaturais, manifestados em golpes secretos, como o que vemos em Dragon Ball e Street Fighter. Entretanto, essa ideia não agradou nem um pouco seu chefe, que dizia que a história precisava ser mais grandiosa para entreter os leitores. Foi a partir daí que Kurumada começou a desenvolver melhor esse lado mais fantástico da história e criou as primeiras armaduras, que tinham um visual mais moderno e atlético, a fim de proteger os lutadores e seu próprio poder. Só que conforme ele ia lapidando essas ideias, Kurumada foi aos poucos deixando de lado essa trama mais esportiva, e os elementos mitológicos foram incorporados à história. A primeira edição de Saint Seiya foi publicada em 3 de dezembro de 1985, na famosa revista semanal Weekly Shonen Jump, que é uma velha conhecida da comunidade otaku de todo o mundo, e meio que, por regra, é o começo da maioria das franquias que querem entrar nesse mercado dos animes. Em seu histórico de lançamentos, a revista publicou histórias de Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach, Rurouni Kenshin, Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter e Jojo. Só animes pequenos que talvez você já deve ter ouvido falar. Cada revista tinha em média 400 páginas com diversas histórias, e entre elas, os capítulos de Saint Seiya foram publicados até 1990. O sucesso foi imediato, e no mesmo ano de seu lançamento, a Toei Animation já iniciou a produção de um anime de CDZ. A história, desde o mangá, sempre foi dividida em sagas, sendo a mais famosa delas a Saga do Santuário, depois Blue Warriors, uma história solo do Cavaleiro de Cisne, a Saga de Poseidon e a Saga de Hades. Já o anime teve 4 sagas principais, sendo a Saga das 12 Casas, a Saga de Asgard, a Saga de Poseidon e a Saga de Hades. Uma curiosidade muito da hora sobre essa saga a mais, que se passa em Asgard e introduziu a mitologia nórdica na franquia, é que ela não é cânone, mas sim um filler criado pela Toei, a fim de dar mais tempo para o mestre Masami Kurumada desenvolver e concluir sem pressa a saga de Poseidon, já que o anime havia alcançado as publicações do mangá, e por regra, a adaptação sempre precisa estar um passo atrás do material original. Surpreendentemente, apesar dessa saga ter sido escrita só para matar tempo e segurar a audiência, na minha opinião, a saga de Asgard é muito, mas muito superior à saga de Poseidon, que foi escrita pelo próprio autor. Nesse arco nós temos personagens mais cativantes, backstories mais bem escritas, que são verdadeiramente emocionantes, lutas mais intensas,
um design inovador para as armaduras dos guerreiros deuses e, principalmente, o ponto mais importante disso tudo, esta saga expandiu a franquia e trouxe novos elementos e novas possibilidades para o futuro. Enquanto a saga de Poseidon é um Ctrl+C, Ctrl+V da saga do Santuário, contando exatamente a mesma jornada dos Cavaleiros de Bronze, só que dessa vez com personagens extremamente desinteressantes em sua maioria e um design sem criatividade nenhuma. E eu ainda vou além e digo com toda a tranquilidade do mundo que a saga de Asgard é o melhor filler que já foi feito na história dos animes. E o segredo para esse sucesso é que, diferente da maioria dos animes, que é uma história aleatória, ou literalmente uma parada para passar tempo, igual o Naruto, que os caras fazem competição de lamen, umas besteiras dessa, a saga de Asgard é a reimaginação de um arco já trabalhado no mangá, que é aquela história solo dos Blue Warriors. Cavaleiros do Zodíaco chegou aqui no Brasil em 1994, na falecida Rede Manchete. Com os astros a seu favor, Seiya e seus amigos conseguem enfrentar os inimigos mais poderosos. Cavaleiros do Zodíaco, os lutadores com poder astral. De segunda a quinta, 6h20 da tarde. E contou inicialmente com a dublagem do também falecido estúdio Gota Mágica. O trabalho desse estúdio é considerado até hoje pela grande maioria dos fãs como a melhor dublagem que Cavaleiros já teve, apesar dos inúmeros problemas de traduções e as imposições absurdas da distribuidora espanhola Santoy. Uma das imposições sem nexo que a Santoy fez na época foi em relação ao nome de alguns personagens, como por exemplo o Cavaleiro Jabu de Unicórnio, que foi traduzido como Jabu de Capricórnio, já que a Santoy queria vender os bonecos do Cavaleiro de Ouro de Capricórnio antes mesmo do personagem aparecer no anime. Para nossa sorte, esses problemas na dublagem foram resolvidos quando o estúdio Alamo assumiu os trabalhos e redublou todos os episódios que a Gota Mágica já havia dublado. O estúdio, que na época era o maior de São Paulo, também foi responsável por traduzir a inesquecível abertura Pegasus Fantasy. Faça elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater, despertar o poder. E o encerramento Blue Forever. No céu uma constelação escolherá um vencedor. E por fim, o estúdio do Brasil redublou os 4 filmes clássicos de Cavaleiros que tinha sido dublado pela Gota Mágica, além de fazer a dublagem da saga do Inferno e Elísios da saga de Hades. Depois, eles assumiram a dublagem de Lost Canvas, o anime que se passa na Guerra Santa de 243 anos antes dos eventos principais. Depois, eles também dublaram Cavaleiros dos Zodíacos Ômega, que é um futuro alternativo que se passa depois dos eventos da série principal. E por fim, ainda dublaram o filme A Lenda do Santuário. A dublagem de Cavaleiros dos Zodíacos é histórica. Apesar do anime ser uma produção japonesa, o Brasil pode sim considerar CDZ um patrimônio nacional, já que o excepcional trabalho que esses profissionais fizeram aqui foi um divisor de águas para o reconhecimento dessa profissão. Justamente por isso, não é exagero nenhum dizer que a história da dublagem brasileira pode ser dividida em dublagem antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Pode vir, seu Cavaleiro de Ouro fajuto! Eu já decidi! Corrente de Andrômeda! Cólera do Dragão! Eu vou abrir caminho para eles! Cavaleiros, elevem seus cosmos para proteger o amor e a paz na Terra. Meteoro de Pegasus! Os Cavaleiros do Zodíaco! E isso é história. Cavaleiros dos Zodíacos revolucionou a nossa indústria da sétima arte. Graças a esse anime, hoje em dia, a dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo. E isso é um consenso. Mesmo os Estados Unidos, sendo o berço do cinema, e Hollywood ser até hoje o monopólio das grandes produções, o Brasil é a referência global quando o assunto é dublagem.
Mas a importância de Cavaleiros vai muito além da dublagem, já que esse anime foi pioneiro da cultura japonesa aqui no Brasil, apresentando para a grande massa um povo que tinha tradições e costumes totalmente diferentes dos nossos. Se hoje nós temos uma comunidade otaku tão forte aqui no país, é graças a Cavaleiros. Se você, assim como eu, teve o prazer de assistir animes na TV aberta, como Naruto, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Super 11, é graças a Cavaleiros dos Zodíacos, que identificou um público-alvo aqui no país. Uma outra curiosidade muito engraçada sobre Cavaleiros dos Zodíacos é que esse anime quase não foi transmitido aqui no país, porque quando o anime foi oferecido para as emissoras de televisão da época, através de um clipe com algumas cenas de ação visceral fora de contexto, feito pela distribuidora Santoy, os chefões dessas emissoras rapidamente recusaram o anime, pois ficaram horrorizados com o nível de violência e gore das lutas. Porém, para tirar da dúvida, o chefão da divisão de cinema, chamado Eduardo Mirando, exigiu episódios completos, para que eles pudessem analisar melhor o que era tudo aquilo. E após assistir os episódios, eles perceberam o potencial que Cavaleiros tinha e logo ele entrou para a programação da falecida Rede Manchete. Depois de 38 anos de história, só agora em 2023, Saint Seiya vai ganhar a sua primeira versão live action. Com a data de lançamento marcada para dia 27 de abril aqui no Brasil, a sinopse do filme já deixa claro que essa adaptação vai acompanhar apenas a jornada de Seiya, um adolescente de rua que ganha vida lutando para conseguir dinheiro. Enquanto isso, ele procura por sua irmã, que há algum tempo foi raptada. Contudo, em um determinado dia, ele descobre seus poderes místicos em um chamado que nunca havia ocorrido. Assim, o rapaz encontra um novo mundo, onde precisa treinar e usar as habilidades para proteger uma deusa reencarnada. Por fim, para sobreviver a esse desafio, precisará sacrificar tudo e abraçar o seu destino como um dos Cavaleiros do Zodíaco. Ou seja, como a própria sinopse e os trailers já vinham falando, esse filme não vai apresentar os demais Cavaleiros de Bronze. Isso é ruim? Eu não posso dizer que sim. Claro, eu como fã queria ver os 5 Cavaleiros de Bronze clássicos ali no cinema. Mas eu fui reassistir o primeiro arco do anime e eu estou convencido de que essa foi a melhor decisão que os produtores e o diretor tomaram. Sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor coisa que eles fizeram para essa adaptação. Porque é impossível você adaptar o início do mangá ou o início do anime fielmente para o cinema, já que o filme vai ter em média uma duração entre 1h30 e 2h10, enquanto o anime, que também é uma adaptação, teve 72 episódios de 20 minutos cada, se a gente desconsiderar a abertura e o encerramento, para desenvolver esses personagens e estabelecer quem são os protagonistas, qual a motivação deles, qual a backstory de cada um, o que é o Cosmo, quem é a Athena, o que é o Santuário, o que são as armaduras, o que eles têm a ver com as constelações, quem é o vilão, a relação dele com os mocinhos e por que a Athena reencarnou. É muita coisa para ser trabalhado em um curto espaço de tempo. Se eles fizessem dessa maneira, como é feito no anime, nós teríamos personagens superficiais, uma trama rasa, que obviamente seria extremamente acelerada, porque precisaria mostrar muitas coisas, e geraria uma sobrecarga de informações no público médio, que é completamente leigo sobre CDZ. Doa a quem doer. Os fãs podem xingar, podem ficar putinhos, fazer textão na internet, não importa. Eu concordo, eu vou defender até o fim que essa escolha de trabalhar só o Seiya nesse primeiro filme, ter só o Seiya como protagonista, foi a melhor escolha que essa produção poderia fazer. É muito mais fácil para o público se conectar só com um protagonista, é muito mais prático você ter um protagonista aprendendo sobre aquele universo e depois você apresenta os demais personagens já estabelecidos, já ciente de como tudo funciona, do que você ter que pegar uma cambada de 5 negros, trabalhar a química entre eles, depois trabalhar o universo em volta deles, depois fazer eles interagirem com esse universo, depois vai ter que explicar
o passado de cada um deles. Mas é claro que sempre tem aquele fã chato pra caramba, que toda vez que tem uma adaptação vem e fala: eu já conheço esses personagens, eu sei tudo sobre esse universo. Tá, irmão, beleza, parabéns. Só que você tá esquecendo que o filme não foi pensado só para te agradar, mas também para conquistar novos fãs. E se esse primeiro filme, que é o início de uma franquia, não estabelecer bem os principais elementos desse universo e não explicar eles com toda a calma do mundo, bem explicado para que todo mundo possa entender, o filme não vai ganhar uma continuação. I knew it had to be you, Seiya. Knight is committed to protecting Athena with his life. Do you have any idea how totally insane you sound? How the hell did you do that? You were to become the Pegasus Knight. Quando o fã, ele quer ser turrão, ele quer ser cabeça dura, que nem uma criança de 5 anos, ele vem com aquele discursinho: não, porque a adaptação tem que ser igual ao que já foi feito. A adaptação, ela tem que copiar o que já foi feito, e é isso que eu espero. Bom, primeiro de tudo, que se for igual, não é adaptação, já começa daí. Segundo, se você quer assistir uma parada que é exatamente igual ao que você já viu, é simples, irmão. Vai lá e assiste o anime. O anime tá aí, ó, disponível em um monte de site online pra você assistir ele quantas vezes você quiser. Vai lá e assiste, que vai ser exatamente igual ao que você lembra. Aí depois que você assistir o anime, aí você aproveita e dá uma lida no mangá, que você vai perceber que nem o anime, que é uma adaptação, segue fielmente o que acontece no mangá, beleza? Nem o anime é fiel ao mangá e você quer que o filme seja fiel. Quando você faz uma adaptação, você transporta o material de uma mídia para outra mídia. Mídias diferentes, linguagens diferentes, público diferente, alcance diferente e principalmente limitações diferentes. Ah, mas The Last of Us é igualzinho o jogo. Não é igualzinho o jogo. The Last of Us, assim como qualquer outra adaptação, ele conta a mesma história de uma outra maneira, alterando alguns detalhes, alterando o destino de alguns personagens, tirando alguns personagens, deixando para apresentar depois, ou até mesmo criando algum personagem novo. E outra coisa, The Last of Us é uma série de jogos que foi adaptado para uma série de TV. Cavaleiros do Zodíaco é uma série animada, né, um anime, é uma série animada que vai ser adaptado para um filme. Então, quando você adapta uma série animada para uma série live action, é muito mais fácil do que você adaptar uma série animada para um filme, porque você tem os episódios sequenciados, você pode explorar cada personagem em cada episódio diferente, você tem mais tempo de duração para você explorar todos os elementos. Quando você adapta uma série animada para um filme, você inevitavelmente vai perder muitos elementos em prol do ritmo do filme. Outro fator que incomodou bastante os fãs foi o CGI do filme. Na minha opinião, ele não tá ruim. É um CGI funcional. Ele não é aquele CGI maravilhoso, lindo, que salta aos olhos, que se fala: nossa, olha essa cena, que coisa linda, olha essa computação gráfica, como ela é realista. É óbvio que não, mas ela também não é o pior CGI do mundo. Esse é aquele típico CGI funcional. Ele não é nem bonito nem feio, ele cumpre o papel dele, que é ilustrar os golpes fantásticos dos personagens. Obviamente que se esse filme for um sucesso, eles vão receber um aumento no orçamento e com mais dinheiro entrando, eles vão poder desenvolver melhor o CGI. E para mim, por enquanto, está funcionando no trailer. Vamos ver se no filme vai ter alguma cena muito zoada, igual está acontecendo com os filmes da Marvel. E por falar em evolução, outro ponto que causou muita revolta e estranheza entre os fãs foi aquela armadura de Pégaso mais medieval, toda quadradona, cobrindo o rosto do Seiya, sem cores e sem detalhes mais surreais como acontece no anime. Mas galera, relaxa, tá, calma. Essa não é a versão final da armadura. O diretor do filme já deu uma declaração falando que o criador de Cavaleiros do Zodíaco esteve envolvido na produção do filme e ele teve sim voz ativa durante toda a produção.
e que inclusive ele deu a ideia para os roteiristas de que as armaduras evoluíssem no decorrer das lutas. Ou seja, essa armadura de Pegasus e também aquela armadura estranha de Fênix é a versão inicial. Então ele vai começar o filme usando aquela armadura mais quadradona, e aí quando o Seiya finalmente entender o que é ser um cavaleiro, essa armadura feia de Pegasus que eles fizeram vai se transformar na verdadeira e definitiva armadura de Pegasus. Inclusive, já até vazou uma arte conceitual de como é a verdadeira armadura de Pegasus. E se liga só nesse visual. Ela é mais colorida, mais dinâmica. E esse processo de evolução das armaduras vai acontecer com absolutamente todos os Cavaleiros de Bronze até então. Então, galera, relaxa. Essa armadura esquisita que eles fizeram parecendo um cavaleiro medieval é temporário. É a primeira versão da armadura, ela vai se transformar até assumir a versão definitiva, que é o mais próximo dos animes. E sendo bem sincero aqui com vocês, o meu único medo em relação a esse filme é eles meter alguma trama militar, política, igual eles fizeram naquele reboot merda da Netflix. Esse é meu único medo. Que do nada os Cavaleiros dos Zodíacos comecem a trocar golpes com o exército americano, apareça jato, helicóptero, tanque. Esse é meu único medo. De resto, eu tô bem otimista com esse filme. Eu gostei pra caramba dos cenários que foram mostrados. Eu achei, assim, bem competente dos profissionais de efeitos visuais e do próprio diretor. Outro ponto que vale a pena ser ressaltado é que, glória a Deus, eles não americanizaram os protagonistas. Já que aqui o Seiya é interpretado por um ator oriental. Man needs no guard! You don't know when to quit! People keep telling me that! Mas então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Eleve o seu cosmo até o sétimo sentido, exploda ele dentro de si. Deixa aqui nos comentários, você também está muito hypado para esse novo filme? E outra coisa, se fosse um Cavaleiro dos Zodíacos, eu seria o Cavaleiro de Aquário, já que esse é o meu signo. Então deixa aqui nos comentários também, qual é o seu signo? Qual dos 12 Cavaleiros de Ouro você seria? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Assista também ao meu filme aqui no YouTube e até o próximo vídeo, galera. Falou!